Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estatística, onde nós vamos dar continuidade aos nossos estudos da unidade 3, tá? Com relação à representação dos dados. E na aula de hoje nós vamos discutir sobre a organização e apresentação dos dados quando nós estamos falando de gráficos, né? Quais são os gráficos que a gente vai discutir aqui, que são utilizados dentro da estatística. Nós vamos primeiro falar sobre a importância da utilidade dos gráficos, né? A função dos gráficos é principalmente transmitir uma ideia visual, concreto, vamos dizer assim, né? Do comportamento de um conjunto de informações que a gente tem. Então, o gráfico é uma representação mais concreta, mais estética que a gente tem, mas não é só uma questão estética, é uma questão que facilita muito a nossa interpretação sobre o tema, mas que tem uma pegada de estética que é muito importante dentro de um trabalho estatístico. Então, para isso, a gente utiliza diversos formatos de gráficos, e isso aí é de acordo com o problema e com o tipo de variável que você tem. A preferência do apresentador também pode ser levada em consideração, mas sempre respeitando o bom senso, né, e alguns critérios estatísticos que a gente tem. E eu vou discutir aqui com vocês alguns gráficos, alguns tipos de gráficos que são mais comuns. Não vou explorar todos, mas aqueles que são mais recorrentes, tanto no nosso dia a dia, quanto em algumas práticas dentro das áreas de conhecimento de vocês, tá? E aí, para isso, a gente tem que ter em mente o seguinte: a principal vantagem que um gráfico tem que ter é de facilitador, tá? Ele tem que permitir, ele tem que facilitar a compreensão de uma determinada situação que você está descrevendo. Então, é você fazer a escolha, tá, do tipo apropriado de gráfico para que ele possa atingir a finalidade dele, que é ser um facilitador de interpretação, né, de uma forma bem clara, objetiva e rápida da informação que você quer passar. É figurinha marcada, tarimbada, né? Passaporte garantido, assim, presença garantida, vamos dizer assim, em artigos, em apresentação de trabalhos, porque ele traz uma robustez ao trabalho, tá? Ele tem um impacto visual, ele tem um apelo visual muito grande. Isso é fato e é benéfico, né? E além do que ele possibilita uma síntese maior, né? A gente tem que ter em mente o seguinte: às vezes você consegue, numa figura, num gráfico, você explicar uma lauda de 30 linhas, um texto com 30 linhas, corrigindo, né? Então, o que acontece? Ao invés da pessoa ficar lendo aquele texto, se perdendo entre interpretações e números, quando você faz a explicação e põe o gráfico, a pessoa lê a explicação e enxerga ela no gráfico. Então, isso tem todo uma importância e uma representatividade para um trabalho estatístico, tá? E aí existe uma grande variedade de gráficos. Uma boa parte vai ser apresentada agora para vocês, tá? E sugiro que vocês depois peguem alguns exemplos, busquem alguns exemplos de revistas científicas, de boletins médicos e de livros também, que vocês possam usar até mesmo em outras disciplinas que vocês estão cursando nesse semestre, tá? E aí vamos para os tipos de gráficos que a gente vai discutir. O primeiro deles é o gráfico de setores, popularmente conhecido como gráfico de pizza, né? Esse gráfico de setor, ele é muito empregado quando a gente quer descrever uma situação aonde você tem uma variável principal com um total de casos e uma frequência absoluta, tá? O que vem ser a frequência para a gente? A frequência para a gente é o número de repetições, ou seja, a quantidade de informação que se repetiu ou que apareceu, tá? E aí você divide essa porção em partes proporcionais àquela frequência. Então, vamos entender por um desenho que fica mais fácil. Olha só, por exemplo, aqui são alguns sintomas, tá? Tosse com secreção, chiado
dor no peito, cansaço relacionado à falta de ar. Então, esses valores que a gente tem aqui, ó, são valores de frequência. O que é essa frequência absoluta que eu disse para vocês? Por exemplo, 25% das pessoas entrevistadas apresentaram um sintoma de tosse. 10% estavam com chiado no peito. 21% com falta de ar. Então, isso é quantitativo, tá? E é discreto. Então, isso representa para gente o número de vezes em que na entrevista apareceu pessoas com sintoma de tosse, tosse com secreção e assim por diante. E o gráfico de setores, ele é muito importante, porque a fração do todo que a gente toma é diretamente proporcional à quantidade de frequência que ele tem. Então, por exemplo, aqui, ó, a frequência maior de sintoma é de tosse com secreção. Então, o pedaço maior desse disco é para aquela variável que tem maior frequência. Tá? Então, a gente faz isso com essa proporção. É utilizado na sua base de cálculo, só para a gente ter uma noção, regra de 3 simples. Tá? O cálculo para se fazer esse gráfico, lógico que a gente pode usar as ferramentas que a gente tem hoje em dia, mas é regra de 3. Então, porque se a gente somar aqui, ó, eu tenho que esse somatório de percentual aqui tem que fechar em 100%. Então, por exemplo, aqui a gente tem 25 com 39, 64, 74, 79 com 21, 100. Então, é como se a gente estivesse lá que a circunferência trigonométrica, que é uma matéria que vocês já estudaram na matemática, ela mede 360 graus. Então, 360 graus corresponde a 100%. E aí, se você tiver lá 25%, só para vocês entenderem como é feito o cálculo, isso aqui vai corresponder a X, tá? Então, quando você faz isso, lógico que esses aplicativos, como o Microsoft Excel, entre outros que já tem, eles já fazem essa proporção automática para a gente. Mas é importante a gente entender. O que vai acontecer aqui? Quando você resolver essa regra de 3 aqui, o X que você vai encontrar aqui é o ângulo, tá? Que você tem de inclinação, porque a gente está usando uma circunferência trigonométrica, tá? Por isso que eu usei o ângulo de 360 graus, que é o ângulo de uma circunferência completa, uma volta completa. Então, quando a gente faz isso, automaticamente, quando lá, né, o programa faz pra gente, ele acharia aqui um ângulo de 90 graus, tá? O X aqui seria um X de 90 graus. Olha só, para quem se lembra da matemática, o ângulo de 90 graus, ele é um ângulo que é perpendicular, ele forma aqui, ó. E a gente não poderia ser diferente para a gente ver, eu fiz o cálculo para vocês verem, mas a gente sabe que 25% é 1/4 do círculo, então é como se eu dividisse o círculo em 4 partes iguais, tá? Então, essa proporção, o quanto você tem aqui, ó, de todo para 25% é em função desse ângulo que você possui aqui, que você adquire. Então, 21% vai ter um ângulo que não é de 90 graus, é um ângulozinho lá X. Então, com a medição, ele vem e faz essa abertura aqui, e aí é a área do círculo que é proporcional, na verdade, aqui vamos falar de matemática mais correta, é o setor circular, né? Que a gente tem aqui com a proporção equivalente à porcentagem. E é assim que é desenvolvido o cálculo para um gráfico de setores. O gráfico de barras é um gráfico muito utilizado, tá? E a principal característica dele, ó, a altura das barras mostra a frequência, o número de repetições que a gente tem. As barras podem ser verticais ou horizontais. Então,
quando a gente estuda gráfico de barras e colunas, como o Excel tem, por exemplo, eles significam a mesma coisa. A diferença é que as barras vão estar verticais, tá? Que é o de colunas, e as horizontais, que a gente chama de gráfico de barras, tá? Então, e existe sempre um espaçamento entre uma coluna e outra. Tem um desenho no próximo slide, mas é como se a gente pensasse o seguinte, ó. Esse daqui é o chamado, de uma forma bem grotesca, tá, gente? Gráfico de colunas, porque as barras são verticais e tem um espaçamento entre um e o outro. E esse daqui seria um esboço de um gráfico de barra, tá? Ó, as colunas, as barras são horizontais e também tem um espaçamento entre outras. Vantagens de um gráfico de barras: permite estabelecer comparações de uma forma bem fácil e tem um grande impacto visual, né? Desvantagens que a gente tem, porque nem tudo é para isso. Só pode usar para transmitir informações simples. Se você tem informações complexas e muito grandes, você começa a se perder, porque as barras vão ficando muito pequenas, muito finas e muito próximas uma da outra. Então você tem aí uma perda uma dificuldade na hora de transmitir a informação e de interpretar. Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem de barras, né, ou de colunas de barras horizontais, onde a gente mostra aqui algumas manifestações clínicas, e aí a altura da barra é proporcional à frequência. O que seria a frequência aqui, ó? 80, por exemplo, olha, 40 indivíduos apresentaram diplopia, né? Em torno de 50, quase 50, em torno de 48, pitose palpebral. Isso aqui são manifestações clínicas em pacientes com miastemia grave, tá? Então, isso aqui é referente ao número de indivíduos que tiveram algum desses sintomas relacionados a essa doença, né, chamada de miastemia grave, que tá aqui, ó, miastenia, desculpa. Ok? Esse daqui é o mesmo gráfico, tá? Ó, vamos voltar aqui, ó. Mesmo tipo de manifestações, tudo do mesmo jeito, só que agora, ao invés de ser gráfico de barras, é o gráfico de colunas. E eu ainda posso escolher em alguns aplicativos e algumas softwares, você usar o efeito 3D, efeito bidimensional, unidimensional para apresentar. Isso aqui é uma questão de escolha para a apresentação. Lembra que eu coloquei para vocês aqui ainda há pouco? Olha só, que ele tem forte impacto visual, né? Então, ele nos permite esses efeitos em 3D e de cores que dá esse impacto e uma beleza para as informações, né? A gente tem informação consistente, tem informação de qualidade, mas com uma robustez e uma beleza que faz bem aos olhos, né? De quem produz e de quem assiste, e de quem lê, né? De quem recebe essa informação. Aí a altura da coluna aqui é proporcional à frequência, do mesmo jeito que aqui a largura da barra também é proporcional ao número, né, de pacientes, né, que manifestaram esse tipo de sintoma, que para a gente é a frequência absoluta, certo? O gráfico de linhas é muito utilizado, muito, e é interessante que uma das suas aplicabilidades maiores é quando a gente tem uma análise de evolução temporal, e ela permite, o gráfico de linhas, ele permite a gente ter uma visão clara de diferenças entre estágios e estágios subsequentes, e principalmente a gente consegue concentrar uma quantidade de informação maior dentro de um gráfico, sem perder a interpretação e a observação. Lógico que a gente não pode colocar um volume muito grande, porque senão a gente tem uma sobreposição de informação. Mas, por exemplo, em relação ao gráfico de setores, o gráfico de linhas, ele nos permite muito mais informação, né, que seja representada num único gráfico. Aí aqui a gente tem um exemplo, tá vendo? Olha lá, uma evolução temporal do número de casos,
tá? Na revista de saúde pública. Então, o que que acontece? Aqui é o ano de 2020, tá, gente? Fugiu o doisinho aqui, o zerinho aqui. Vamos colocar ele aqui. No ano de 2020. Então, olha só, você tem aí pontos, tá vendo? Você consegue fazer uma evolução temporal. Uma das desvantagens que a gente tem com relação ao gráfico de linhas, eu estou destacando aqui por esse pontilhado com vocês, é que às vezes ele não nos permite ter uma precisão, uma medida exata, né, de qual é a dimensão da informação, pelo fato dessas aproximações. Então, por exemplo, quando bate aqui ó, em cima da medida, a gente sabe que aqui no ano de 2011, se a gente seguir o pontilhadinho aqui, ó, a gente teve lá 50 casos. Agora, por exemplo, nesse caso aqui do ano de 2009, tá vendo? Olha, se a gente traça um pontilhado aqui, a gente fica lá próximo do 10, né? Mais ou menos a gente poderia, pode ser 8 casos, etc e tal. Então, essa é uma das limitações que a gente tem com relação ao gráfico de linhas, que dependendo da quantidade de informação que você esteja apresentando aqui, que você esteja manuseando, pode ser selecionado quando você escolhe a modalidade de apresentação do seu gráfico. Por exemplo, se você estiver usando o Excel, você tem lá alguns designers e alguns modelos de gráfico de linhas. Então, neles, às vezes, você vai colocar aqui, aparecendo na bolinha aqui, na junção, um íconezinho com o valor numérico que representa ele lá no eixo do Y. Então, também pode facilitar. Agora, se você tiver muitos pontos e fazer isso, aí já fica esteticamente inviável, né? Porque você começa a ter sobreposição de informação e aí você tem um gráfico poluído, um gráfico com muita informação que você se perde. Mas é um gráfico muito utilizado também dentro da estatística. E aí, qual gráfico que a gente pode escolher? Qual o melhor gráfico a se escolher? Né? O melhor gráfico que a gente pode pensar, assim, dizer, é que quando você tem uma variável, por exemplo, qualitativa, tanto nominal quanto ordinal, a gente pode representar esses dados com gráficos de setores, de colunas ou de barras. São algumas dicas, tá? Se você tiver variáveis quantitativas, com distribuição de frequência simples ou intervalares, algo que a gente vai discutir ainda nas próximas aulas, a gente pode trabalhar com gráficos em colunas, tá? Porque eles servem para representar as variáveis discretas. Se você tem uma variável com evolução temporal, quantitativa com evolução temporal, o gráfico de linhas é o mais indicado e importante. O eixo do X, vamos destacar aqui, ó, isso aqui, tá? O eixo do X será sempre, ó, o eixo do tempo. Isso é importantíssimo para vocês, certo? E para dados quantitativos, representados em tabela de distribuição de frequência por intervalo, que também vamos estudar, o gráfico que é utilizado é o histograma. E aí, no momento oportuno, no momento certo, a gente vai falar sobre esse tipo de gráfico, tá? Quando nós estivermos aplicando. E só para a gente complementar, né, um gráfico que é muito curioso e que tem surgido bastante, são os chamados pictogramas. Os pictogramas são ilustrações, na verdade, né? Eles têm mais finalidade de ilustrar e de causar algum tipo de impacto visual do que de realmente trazer informação quantitativa e qualitativa, tá? Mas ele é uma forma lúdica de você esclarecer e que ajuda, porque a gente tem que pensar que às vezes a gente está escrevendo e desenvolvendo para pessoas que são leigas e que na estatística, e que esse tipo de gráfico é uma porta de comunicação, é uma janela de comunicação para essas pessoas, ou seja, é um jeito de você fazer a informação chegar até as pessoas que não têm um conhecimento que você está adquirindo. E aí, um exemplo que a gente tem, por exemplo, aqui, ó, é lá, tá vendo? Ó, o que cada símbolo representa. Então, por exemplo, aqui, população residente.
né? A cruz, admissões hospitalares. A casinha, número de centros de assistência toxicológica. Então, você consegue identificar por desenho. Onde é a cruz são admissões hospitalares, né? Onde aqui você tem população residente. E existem outros gráficozinhos também, quando você quer indicar, por exemplo, crescimento populacional, você bota aqueles monte de bonequinhos um do lado do outro. E aí você vê assim, onde tem mais bonequinho, porque o crescimento foi maior do que onde, né? Isso aqui que eu tô querendo dizer para vocês, ó. Às vezes você tem lá assim, ó, um bonequinho, vou fazer aquele bonequinho tradicional, tá, gente? Ó, eu tenho um, aí agora eu já tenho uma situação onde eu tenho um aumento desses indivíduos. Não necessariamente que o aumento seja de 3 indivíduos, tá? Mas é para vocês terem uma proporção de que pode representar um aumento, né? Outro que a gente costuma ter para mostrar, por exemplo, o desmatamento. Então, você bota lá uma árvorezinha, aí depois você já vem e bota mais de uma árvore, ou seja, está indicando que naquele período houve um desmatamento maior, né? E aí você pode ter lá. Isso daqui são os chamados pictogramas, porque é uma forma didática e lúdica de você entender, é árvore, é meio ambiente, é desmatamento. Então, tá mostrando aqui, ó, se eu aumentei o número de árvores, é porque eu aumentei o desmatamento. Tem símbolos que às vezes você usa assim, por exemplo, venda de veículos, né? Então aí você vai lá e desenha os carrinhos e aí você consegue representar aqui, não vou conseguir desenhar, não, porque até o PowerPoint vocês viram, né? Já fugiu dos meus desenhos. Vocês, por favor, não riam de mim aí. Então, aí vocês têm aí uma representaçãozinha bem lúdica, né? De como a gente pode trazer essa informação para o público. Então, isso daqui é uma forma de você entender que é uma aproximação que você está tendo com relação às pessoas. Então, você pensa assim, às vezes você está aí desenvolvendo um projeto de engenharia civil, um projeto de economia, né, de administração que vai chegar até pessoas mais simples, esse tipo de representação é uma representação que tem o seu significado, né, para informação, para passagem de informação, e que você consegue trazer para as pessoas mais próximas de você, para elas poderem entender. Tá joia? Esse carrinho meu que ficou a impressão de que ele tá indo de encontro ao outro. Vocês me desculpem o desenho, mas foi só uma maneira lúdica de eu mostrar para vocês como que isso pode acontecer. Tá ok? Um outro que a gente tem, olha aí, olha, internações por carência de saneamento básico. Região, o Brasil, né, o país e as regiões. Então, onde a bolinha é maior, significa que você teve um maior número de casos. Então, por exemplo, no ano de 2010, a região norte foi aquela que teve maior número de internações, porque a bolinha está maior, né? A bolinha laranja é a maior nesse ano de 2010. Isso também é uma maneira pictográfica, né? Ou pictórica de você representar, lúdica de você representar uma informação. Porque às vezes você quer passar essa informação e o público que você quer passar é um público que não, para ele não é relevante o quantitativo. É relevante esse impacto que causa ao enxergar essa proporção de maior, de menor. Isso é que é a finalidade com a qual você está usando a estatística, é como você está usando o gráfico para representação da estatística. Ok? Então, por hoje é só, né, desses de gráficos. Tem alguns exercícios para vocês lá no Moodle. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, podem me chamar no fórum, que eu procuro responder o mais rápido possível para vocês, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.